Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá, e também prefeito de Maricá. Quaquá, você ainda há pouco falou muito bem da relação com os Pisciani, entre o PT e os Pisciani, o papel de Leonardo Pisciani na articulação desse novo ministério, essa, digamos, distensão que foi provocada na relação do PMDB com o Palácio do Planalto por conta da ação conciliadora e política de composição do Leonardo Pisciani. Bom, trazendo isso para o Rio, o que a gente pode dizer? Que está sacramentada a aliança do PT com o PMDB também na eleição municipal agora e futuramente, talvez em 2018 também. Qual é a sua avaliação? Eu acho que eu tinha dito para todos, inclusive para alguns que vieram me procurando dizendo que o PT tinha que ter candidatura própria ou junto com o PCdoB, eu digo o seguinte: nós somos um partido que não tem mais, de um tamanho, que não tem mais sentido marcar posição. Nós, na eleição passada para governador, nós tínhamos um candidato, que era o Lindbergh, um candidato viável, construindo ao longo dos anos, e ele foi candidato, era certo lançar a candidatura do Lindbergh. Eu movi céu e terra para isso, nós brigamos com todo mundo, rompemos com o governo do PMDB e lançamos o Lindbergh. Infelizmente, por circunstâncias que as eleições, cada eleição é uma eleição, o Lindbergh não teve o desempenho que todos nós esperávamos, inclusive que ele esperava. Para a Prefeitura do Rio, nós não temos uma candidatura para disputar a Prefeitura do Rio. Não tinha, o Molon, que saiu do PT agora, o Molon foi o candidato do Pisciani contra o Vladimir dentro do PT. Ele agora reclama que Como nós... é que você viu a saída do Molon, que deixou a rede? Ele deu uma declaração dizendo que ele tentou esse tempo todo mudar e depois convencido de que é impossível transformar o PT, é impossível, digamos, o grupo que ele representa, ele acha que tentou de alguma maneira modificar as práticas internas, mas que a decisão dele foi tomada a partir do momento que ele ficou, digamos, convencido de que não conseguiria alterar a situação dentro do partido. Olha, eu acho mais honesto do Molon falar que saiu porque ele não tinha espaço para ser candidato a prefeito no PT. Era mais honesto da parte dele dizer que a classe média de Zona Sul que vota nele não gosta do PT e, portanto, com medo de perder eleitor, ele saiu do PT. Porque se fosse para consertar o PT, ele ia para outro lugar, não ia para a Rede. A Rede é um partido financiado pelo Itaú. A Marina é uma boa pessoa, eu gosto dela, mas é financiada pelos banqueiros, pelos caras da Natura. A campanha dela lá no segundo turno, ela apoiou o Aécio. Então, o Molon saiu do PT para ir para um partido que apoiou o Aécio no segundo turno? Então, o discurso, as ideias não batem com os fatos, já dizia o Cazuza. Então, era mais honesto ele dizer isso. E também, ele sempre foi um cara que disse o seguinte: os mandatos são dos partidos e não dos eleitos. Se ele saísse e fosse coerente, ele deixava o mandato no PT. Ele não tentava pegar a janela, que ele era contra na reforma política, para poder ficar com o mandato. Porque os mandatos são mais importantes do que os partidos. Então, acho que o Molon precisa, acho que fique lá com o seu mandato, mas precisa ter coerência no que fala. Eu tenho dito o seguinte: o PT não perde com aliança com o PMDB, por quê? O meu irmão, saudoso irmão, fez uma piada uma vez para mim que diz o seguinte: eu estou escrevendo um artigo que o título é esse, que diz o seguinte: urso polar não come pinguim. Você sabe por que o urso polar não come pinguim? Porque o urso polar está no Polo Norte, o pinguim está no Polo Sul. Esse eleitoradozinho de classe média, que é o eleitorado do Bolsonaro, do Freixo e agora do Molon, eles vão ter que dividir e fazer um malabarismo ali, porque aquele carinha de classe média que não gosta de preto na praia, que não gosta de pobre na praia, que não gosta que uma nordestina pobre sente do lado dela no banco do avião, esse eleitoradozinho cheirosinho, bonitinho, que acorda com o cabelo já penteado, esse pessoal, ele vota nisso mesmo, não vota na gente. Nós somos o partido dos pobres. Então, urso polar não come pinguim. Eles não vão comer nosso eleitor, porque o nosso eleitor está na Zona Norte. São os pobres, são aqueles que melhoraram de vida com os governos do Lula. Não são aqueles cheirosinhos, bonitinhos, que não gostam de preto, não gostam de pobre, não carregam embrulho. Esses não são nosso eleitorado. Então, urso polar não come pinguim. Eleitor, partidinho, cheirosinho, bonitinho, com discurso de classe média, não come nosso eleitorado. Ele foi bem votado, Molon, foi bem votado. Caiu muito a votação dele. Teve uma votação, mas enfim. Você acha que com essa janela há possibilidade de ter outras defecções no PT? Porque fala-se na possibilidade do senador Paim também deixar o PT, enfim, é uma especulação. Você acha que, digamos, a crise hoje
que, de certa maneira, atinge o governo e, por consequência, respinga no partido, porque, afinal de contas, o governo é um governo do PT, ela traz uma certa nódoa no partido, pode fazer com que alguns desses quadros históricos deixem o partido pode definhar nesse momento, se, por exemplo, for aberta uma nova janela, que não seja exatamente só ir para a rede, mas uma reforma partidária, uma janela permitindo um troca-troca. Você acha que o PT perde agora? Olha só, eu acho que nós temos que encolher com qualidade. Eu tenho dito isso. O PT precisa encolher com qualidade. Momento de crise é momento de refletir. Eu estava lendo esses dias um livro sobre agricultura orgânica, sobre alimentação orgânica, e a professora falava sobre as doenças. Ela diz, as doenças são positivas, mas você não trata a doença só com remédio. Você trata a doença mudando o ambiente em que você vive que propiciou ter a doença. Então você tem que tratar aquela doença, mas tem que tratar todo o ambiente que fez com que a doença aparecesse. O PT precisa tratar a doença que tem hoje, mas precisa tratar esse ambiente da doença. O PT precisa voltar a ser um partido com núcleos nas favelas, nas comunidades, um partido que faça a formação política e um partido que defenda as grandes reformas do Brasil. Eu ouso dizer, e defendo isso, o PT é o partido mais honesto do Brasil, embora a mídia tente colocar a nossa pecha como o partido mais corrupto do Brasil. O PT é o partido mais honesto do Brasil, porque alguém tem dúvida que a Petrobras, a roubalheira da Petrobras no governo Fernando Henrique, da roubalheira da Petrobras no governo Sarney, da roubalheira na Petrobras no governo Collor, da roubalheira da Petrobras no governo dos militares? A diferença é que nosso governo, a Polícia Federal, pode investigar. Antigamente não podia investigar. Quaquá, o PT, inegavelmente, criou, o Lula foi responsável por isso, quando o presidente, a presidente Dilma deu sequência, uma enorme classe média no Brasil que ascendeu, que passou ao mercado consumidor, enfim, foram 32 milhões de brasileiros que tiveram essa possibilidade. E uma classe média consistente, a chamada nova classe média. Infelizmente, o partido me parece que veio a perder parte dessa classe média, ou seja, ele criou a classe média e essa classe média, por conta das dificuldades econômicas, me parece que nesse momento se volta, pelo menos uma parte dela, contra o próprio partido. Como é que você explica isso? O velho Marx, o nosso filósofo alemão, dizia, ele usava dois conceitos para conceituar a classe. Ele dizia que a classe é a classe em si e a classe para si. A classe em si são as suas posições econômicas e a classe para si é quando ela se organiza e vira uma classe em potencial político. Nós, na verdade, não criamos uma grande classe média. Foi um pedaço de classe média que nós criamos e nós tiramos as pessoas que estavam na miséria e colocamos as pessoas na miséria no mercado. Demos acesso a trabalho, a carteira assinada, a empréstimo bancário, a consumo, até o carrinho, Agora, classe média é outro negócio. Não, mas para os padrões do IBGE, você com carro, consumindo, já é entendido como classe média. Mas são padrões da sociologia americana, são padrões errados. Você, na verdade, a classe média, quando você tem seus filhos fizeram universidade, você tem todo um acúmulo de construção cultural, nós vamos levar uma década no Brasil para construir isso. E nosso processo, estamos construindo uma classe trabalhadora. O erro do PT foi ter dito que isso é uma classe média. É uma classe trabalhadora que quer mais direitos. E nós devíamos construir uma classe, esses milhões, devíamos ter organizado esses milhões para que ela pudesse estar num projeto de país com a gente, dizendo, olha, é de passo a passo. Agora é a universidade para o seu filho, depois é o Ciência Sem Fronteira e seu filho vai estudar fora do Brasil, como está fazendo agora, e só fez isso nos nossos governos. Depois você vai ter tua casinha no Minha Casa Minha Vida, depois o seu carrinho, e é um processo que leva 10, 15 anos. O PT não soube fazer isso. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente regional do PT, o Washington Quaquá.